Olá! Hoje você vai ficar conhecendo a história da banda Santa Cecília, a bandinha Santa Cecília do município de Capivari de Baixo. Tudo aconteceu no ano de 1959, mais precisamente 7 de setembro de 1959, aniversário da nossa República, República do Brasil. Todo 7 de setembro acontece o nosso desfile cívico e militar. Capivari de Baixo, então bairro do município de Tubarão, no apogeu do carvão mineral, da lavagem do carvão. E nesse 7 de setembro de 1959, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, localizada no bairro Capivari de Baixo, convidou a bandinha lá do município de Siderópolis para desfilar pelas ruas de Capivari. Então, 7 de setembro de 1959, a bandinha, mantida pela CSN lá no município de Siderópolis, onde tinha minas de carvão, vieram desfilar pelas ruas de Capivari de Baixo. Avenida Mendonça Lima, tomada pela população, vendo seus filhos nas escolas, Escola Teresa Brito, entre outras. De repente surgiu a bandinha tocada por jovens meninos do município de Siderópolis. Foi um encanto, um sucesso, um enorme sucesso. Passado esse desfile, no dia seguinte, a movimentação foi grande dos operários e funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional, Lavador de Capivari. Zum, zum, zum. Por que nós, que somos aqui a sede do lavador, não temos uma bandinha com os nossos filhos? Então, formou-se uma comissão comandada ali pelo senhor Bruno Farias, grande Bruno Farias, apenegado, e ele, juntamente com o senhor Antônio Vieira, o senhor Maciel, entre outros, foram junto à direção da CSN do Lavador de Capivari, solicitando que também fizéssemos uma bandinha aqui no nosso bairro, então bairro Capivari. CSN acatou com muita alegria, com muita vontade, aquela ideia dos operários, dos funcionários da CSN, e foi dado a largada para a criação da Banda Santa Cecília. CSN contratou um maestro da nossa capital, Florianópolis. O maestro veio, se instalou aqui em nosso bairro e foi cedido uma sala do nosso Recreio do Trabalhador, hoje fora da cidade, e ali foram começados a recrutar os meninos de Capivari de Baixo, filhos dos funcionários do lavador. Achava-se que ia aparecer uns 2, 3, mas foi um enxame de meninos, um enxame de garotos, todos querendo fazer parte da bandinha. Ora, estava sendo criada. Essa bandinha, mantida pela CSN, deu seu grande início nos anos 60, 1960. Então, pela quantidade de meninos, uma enorme quantidade, começou-se a fazer uma seleção. Então, formou-se turminhas, o maestro usando uma sala onde foi a primeira sede da banda. Esta sala formou-se com um quadro negro enorme. O maestro começou a ensinar música, algumas coisas em português, conhecimentos gerais, para que os meninos tivessem uma classificação. E foi feita a primeira classificação, escolheu-se 25 meninos. Os restantes não foram dispensados, continuaram aí estudando, porque sabe-se que alguns depois não se adaptam, não gostam, ou saem para estudar. Os outros iam pegando seus lugares, e assim foi feito. A primeira leva, 25 meninos, deu a eles a oportunidade de se adaptar com o instrumento que melhor lhe convier. A CSN comprou os instrumentos de sopro, repercussão, e ali os meninos começaram a se adaptar, cada um dizendo eu gosto disso, gosto daquilo, e começaram a estudar, a ensaiar, e foi formada
a bandinha Santa Cecília. Já com a comissão formada, formou-se uma diretoria, como primeiro presidente o senhor Bruno Farias, depois teve junto com ele o senhor Antônio Vieira, o senhor Raul Claudino, o Eugênio Martins, o Gabriel Bratz, o senhor Joãozinho, o João dos Santos, Rui Souza, o senhor Raul Claudino Soares, entre outros. Formada a diretoria, bandinha ensaiada, uniformes comprados, todos doados pela CSN, uniforme bonito, tipo militar, verde com capzinho. Foi inaugurado a Banda Santa Cecília no dia 10 de abril de 1960. Todos orgulhosos, pais orgulhosos, exibidos, a bandinha desfilou pelas ruas do bairro Capivari de Baixo no dia 10 de abril de 1960. Daí para frente foi invento e popa. Criançada cada vez mais empolgada, estudando. Aqueles que formavam a banda, alguns desistiam, não era aquilo que ele queria, foi estudar na capital. Começou a namorar, deixar de lado. Os que vinham na retaguarda foram assumindo e assim sucessivamente. Foi a Banda Santa Cecília, tocava no dia 7 de setembro, tocava em inaugurações de escola, inauguração disso, inauguração daquilo, ia tocar na cidade mãe Tubarão, enfim, foi o maior sucesso a Banda Santa Cecília, patrocinada pela CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Os anos se passaram, as coisas foram mudando. A CSN lá pelos idos dos anos 80 foi deixando um pouco de lado a sua ação social e entregou o Recreio Trabalhador para o SESI, Indústria e Comércio. O SESI começou a administrar a banda e começou a administrar também o Recreio Trabalhador. A bandinha dali para frente, aos poucos, os meninos foram saindo para estudar fora, outros começaram a namorar e casaram e a banda acabou. Ficou um vazio enorme dentro do nosso Capivari de Baixo. E vem os anos 90, Capivari torna-se município, vem a sua emancipação. Temos o primeiro prefeito, o senhor Nilton Augusto Saquete, com o seu vice Amadeu da Luz. E vem com eles, com o município, a nossa FUCAP, Faculdade Capivari. Faculdade comandada pelo senhor Expedito Nichos, uma visão lá na frente, e com os ex-músicos, cito aqui o Polaco, o Joãozinho do Pesque, o Geraldo, o Fábio, que é filho do Joãozinho, também seguiu a carreira do pai. Começaram a fazer alguns ensaios numa sala anexo à prefeitura de Capivari. A prefeitura pegou aquele prédio que era o escritório da CSN, ali instalou-se a prefeitura e uma sala anexo. Esses ex-integrantes da Banda Cecília começaram a tocar de novo, tentando criar um conjunto chamado Santa Cecília. Expedito Nichos, com a sua grande visão, achou melhor retornar à banda. E assim foi feito. A Banda Santa Cecília, nossa bandinha Santa Cecília, então, retornou a partir ali dos anos 90, já agora com grande apoio da FUCAP e também da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo. Voltou com os músicos, o Polaco, o Joãozinho, e veio alguns também que já tocavam antes, o Bideca, enfim. A Banda Santa Cecília voltou aos grandes ídolos que foi dos anos 60, agora, nesses anos 2000, no século XXI, está de volta a Banda Santa Cecília. A nossa bandinha, que outrora alegrou todos nós, está de volta no cenário musical de Capivari de Baixo, para alegrar a todos nós. Enaltecemos o senhor Bruno Farias, o senhor Antônio Vieira, o senhor Eugênio, o senhor José Paulo Lapoli, o Hamilton Guedes, o Rui,
e também o Bideca e o Valdemar e o senhor Cláudio, grandes músicos de outrora que fizeram a banda de hoje ter essa força que tinha antigamente. Enaltecemos mais uma vez o senhor Valdemar, o Bideca e o Cláudio, Polaco, Joãozinho, o Geraldo e outros que fizeram a alegria do povo de Capivari de Baixo com a banda Santa Cecília. E agora está de volta. Um abraço.